Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o quê? A consciência atenua o sofrimento. Nós percebemos na atualidade quantas pessoas se desarmonizando, se desequilibrando de uma forma extremamente rápida, muitas vezes por questões puramente íntimas voltadas mais aos seus relacionamentos afetivos, na sua própria família, com marido, esposa, filhos, às vezes tem outras pessoas da família que moram juntos. Então existe um carregamento vibracional muito forte em relação a isso, um duto que está sendo formado de acordo com o peso astral que ladeia o planeta Terra. Muitas vezes as questões também são internas, elas não são nem tão íntimas. Às vezes a pessoa procura ter o controle dentro de casa, mas de acordo com tudo que ela traz de fora, né? Eu, que sou uma pessoa aqui que vivo na capital até o momento, aqui, São Paulo, capital, aqui a gente percebe as pessoas normalmente estressadas, correndo, tudo é para ontem, ou se não, você percebe as pessoas estão desistindo dos seus sonhos. Está muito pesado. Eu não posso generalizar e falar que isso é para todo. Tem muitas pessoas que são um pouco mais fortes, que estão tendo, de acordo com o que criaram, estão tendo fluências na vida, ou muitas vezes, o que acontece na maioria, algumas coisas fluem, outras coisas ficam empacadas, mas o alerta que eu gostaria de deixar, por isso que eu coloquei o tema, a consciência atenua o sofrimento, né? Nós vamos falar, até o finalzinho do programa, um pouquinho sobre a dimensão astral, que nós estamos conectados ininterruptamente. Para as pessoas que não conhecem nada praticamente da constituição oculta do ser humano, nós precisamos compreender que tudo que a gente vibra com a nossa alma, que a nossa alma representa o nosso pensar, nosso sentir, nossas paixões, nossos desejos, nossas vontades, tudo isso que é vibrado pela nossa alma possui uma conexão com dimensões, né, na verdade, subplanos mais sutis, que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Por isso que eu disse, as pessoas que não têm nenhuma informação, né, sobre o que representa essa constituição oculta do ser humano. Que, como eu sempre falo, nós temos uma energia espiritual interior, para uma fácil compreensão como se fosse um sol, que é o espírito, a energia causal que nunca dorme, que está presente dentro de todos os seres humanos. Mas a nossa alma encapsula isso, que representa justamente esses atributos que nós sabemos que temos. A gente nunca raciocina, vou colocar dessa forma, porque pensamos, porque sentimos, tudo isso são atributos de vibrações que constituem o que nós somos. É muito fácil a gente aceitar uma coisa assim, né, para vocês entenderem esse duto denso que existe. Por isso que eu estou direcionando o programa para essa linha de raciocínio. Então, tudo que é muito fácil, simples, pensar, sentir, ok, isso é absolutamente tão comum. É comum, mas se nós raciocinarmos, por que o ser humano tem esse atributo do pensar, que todos nascem com isso, do sentir, tudo isso representa a nossa constituição oculta. Então, quando nós começamos a entrar em sintonia com este mundo astral, que a nossa própria ciência logo, logo, se é que já não chegou, mas não divulga, né? Vai abrir portais, no seu sentido físico-empírico, talvez com a sua própria tecnologia, para adentrar nesses mistérios e começar a compreender tudo o que representa essa energia que nós carregamos ininterruptamente com as nossas forças interiores. Então, quando nós estamos, como eu iniciei o programa, em um momento tão denso, em um momento onde a gente percebe que o mundo, de uma certa forma, isso é inevitável, ele tem que passar por grandes transformações, né, em todos os sentidos, político, social, econômico. Então todo mundo fica um pouco apreensivo, principalmente aqueles que têm um pouco mais de informação. Quando eu digo informação, eu não me refiro à classe social, religião, nada disso. São aquelas pessoas que conseguem sair um pouco da caixa. Essa caixa, no sentido simbólico, representa tudo que é nos passado, né? Como um modelo a ser seguido. As pessoas, às vezes, até as que se julgam super descoladas, estão dentro dessa caixa para jogar o jogo, alguns entenderão. Então, as pessoas, quando elas começam a adquirir um pouco mais de informação real, com o seu próprio discernimento, elas saem
dessa caixa. Então, elas conseguem observar e veem que, claro, existe manipulação, jogo para formação de um pseudo novo, é aí que está o perigo, para que isso possa, de repente, colocar novos ditames a serem seguidos para a galera que está dentro da caixa. Então, fica esse jogo, né? Aquela trilogia que eu gosto muito de conversar com vocês aqui, o Matrix, como a gente fala aqui no Brasil, aquele jogo ali de Zion, que é o lugar daqueles que estão fora da caixa, e da Matrix, aqueles que estão presos na caixa. Aí existe esse combate. Cara, isso existe no mundo astral ininterruptamente. Porque as pessoas que realmente procuram ter essa informação, entendem, como eu disse, da constituição oculta do ser humano, que é o mundo astral, que tanto é falado, né? E as pessoas adoram isso, né? Viagem astral, isso e aquilo, vai para lá, para cá, viu mestre, mentor, etc. Tal, bacana, legal. Acreditam nisso? Sim. Só que eu acredito de uma outra forma, É um direito que me cabe tentar entrar em sintonia com o que representa isso. Eu compreendo que o ser humano ele possui a sua conexão com esses subplanos em relação ao que ele vibra, em relação ao que ele é. Não é uma coisa mágica, tipo, fiz um desdobramento astral, que isso realmente existe, toda noite você faz, só que você não lembra. Se é que você dorme e descansa com o corpo físico e etérico, aí o astral se solta. E cada um vai com a sua alma, isso não é espírito, isso é alma. O espírito não tem forma, o espírito é luz, por isso que ele não dorme e não descansa. Então, quando você vai de acordo com o que você vibra. Então, por isso que as pessoas que normalmente elas estão com desafios pesados, densos, sérios, elas ficam nesse dorme, acorda, porque ela não descansa, ela não consegue descansar com a alma. Ela fica com a alma ali, então, nos poucos momentos que ela tem, ela só desdobra um pouquinho, e já volta para o corpo, tal, e etc. Já as pessoas que realmente conseguem ter um descanso real, essas vão, obviamente, como eu já disse, de acordo com o seu próprio estado de consciência, podem ir para subplanos do mundo astral, que eu já vou explicar um pouco melhor, né? Subplanos que representam uma pura luz, e ele possui forma, né? O mundo astral, ele possui forma. Por isso que as pessoas que fazem realmente esses desdobramentos falam, eu vi seres com isso, aquilo, vi cidades, porque tem forma. Quando a gente fala de espírito mesmo, o espírito é luz, cara, ele não tem forma. Quando você vê, de repente, quer ver? Vocês vão entender isso facilmente, dizem que quando Buda estava meditando, que ele chegava no Nirvana, Samadhi, como você quiser dizer, e ele voltava e ele abraçava tudo, objetos, pessoas, animais, chamava todos de meus irmãos. Por quê? Porque ele sabia que essa força espiritual que não tem forma, de acordo com a possibilidade do corpo que está aqui manifestado, está ali presente essa força do espírito, ou Deus, ou um nome que você queira dar. Então, quando eles entram em sintonia com isso, cara, não tem essa coisa de forma. Essa forma com anseios, desejos, sofrimentos, que é o próprio tema que nós estamos conversando aqui, que agora a gente tem condições de entrar diretamente nele e conversar sobre. Quando a gente entra nessa sintonia dos subplanos astrais, principalmente os que possuem forma diretamente, nós estamos associados a uma modulação vibracional, que é uma extensão do que nós vibramos agora. É aí que está a chave. Então, como eu disse, a consciência atenua o sofrimento, agora fica mais fácil de compreender depois dessa introdução. De acordo com a consciência que você possui, estamos falando da nossa alma, da nossa consciência anímica ou astral, mental, psíquica, o nome que você queira dar. Que isso é facilmente, se você tem um pouco de informação, você sabe que todo ser humano é constituído disso. E isso é vibração. Por mais que algumas pessoas discordem, principalmente aqueles que são mais céticos, mais racionais, né? Isso é vibração. Então, como tudo vibra, como diz o próprio princípio hermético, se você fica preso nesse sofrimento causado pela energia de ansiedade, essa energia densa que circunda o nosso planeta, se você fica preso nesse jargão, nessa força, inevitavelmente você está criando conexões com esses subplanos astrais densos e cada vez mais, enquanto você não se esforça para ter uma virada, que seria a famosa virada de chave, você está sendo subjugado pela sua própria vibração. Então você vai alimentando esse duto vibracional e a falta de consciência disso vai fazendo com que você sofra cada vez mais.
Aí nós temos, né, cada vez mais é catalogado tipos de desequilíbrios e harmonias psíquicas que o ser humano tem. Eu vejo isso de uma forma muito bacana, mas nós temos que pensar na energia que causa isso. Se a gente fica só no efeito em si, sabe, e toma medicamento para isso e para aquilo, tal, para atenuar, tal, totalmente alopático muitas vezes, né, aquele que bate direto ali, mas arruma aqui porque tirou energia de outro lugar, cara, você não está resolvendo nada, você não está resolvendo nada. Então nós precisamos iniciar um processo de conscientização para atenuar esse sofrimento. Primeiro é a minha conscientização. Quer ver como é bem simples? Isso eu falo nos meus vídeos, principalmente no YouTube, que existem postagens constantes e diretas, né? Eu falo isso de uma forma constante, que quando nós começarmos a compreender que não adianta nós ficarmos constantemente no problema em si, aquele desafio que nós estamos vivendo, e a gente não atenua, não dá um alívio em relação à nossa própria força pessoal, cara, você não vai achar solução nenhuma, porque a solução não está no problema, a solução está fora. Você começa a ficar tão próximo, tão perto do problema, quando você fica ali inundado, que representa exatamente esse duto, essa conexão com os subplanos astrais densos. Então você fica ali, vou colocar esse termo, só para uma fácil compreensão, contaminado com isso, e você perde a própria visão dos caminhos que podem surgir. Quer ver? Vou colocar um exemplo. Vamos ver se ele funciona, né? Os exemplos schuttianos aqui. Vamos ver se dá para entender. Se você pega alguma coisa e você coloca muito próximo aos seus olhos, você não tem a visão do que aquilo representa. Muitas vezes você não tem nem condição. Próximo que eu digo, 2 centímetros, que a coisa fica muito próxima a ti. Então você entende que aquilo está próximo a você, você tenta observar, mas você não vê caminho nenhum, porque está muito próximo. Se você afasta um pouquinho, aí você começa a enxergar de uma forma melhor. E se já está aquela brincadeira do míope, quando está tudo, nem sei se é o míope, se é estigmatismo, ainda bem, né? Eu não tenho nenhum desses 2 desafios em relação à minha visão. Mas o pessoal, quando não consegue enxergar algo, dá uma afastadinha. Não tem isso? Que a pessoa afasta um pouquinho? Então, quando você se afasta um pouquinho, voltando para o nosso tema, do desafio, você começa a enxergar as possibilidades. Vocês estão entendendo? Tudo isso que eu estou colocando, de acordo com o que eu consigo realmente resultados com tudo que eu falo aqui para vocês. Muitas vezes é mais difícil, outras vezes é mais fácil, mas eu procuro colocar em prática na minha vida tudo que eu converso com vocês. Então, se você se afasta um pouquinho, você começa a ter uma visão. E isso eu estou falando da energia astral. Porque tudo aquilo que está criado, que é um desafio, você fica inserido diretamente naquela experiência, você está junto, você está formando aquela energia. Tudo bem que você vai ter um elo de ligação vibracional com aquilo, mas se você se afastar um pouco, você alivia a sua carga vibracional. Então, esse é o primeiro passo dessa consciência. Você alivia, que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Você alivia um pouco esse peso. Aí você começa a enxergar, tem um caminho que pode vir por aqui, outro caminho que tem por lá. Agora eu consigo ver toda a parte do invólucro astral que está presente ali naquela experiência, porque você se afastou um pouco. Isso que eu estou querendo dizer o que é. Todos nós, quando estamos num desafio, se a gente fica direto nessa situação desafiadora, você não vai enxergar caminhos. E você vai se alimentar desse duto astral constantemente. E por mais que você não goste, não compreenda ou não concorde com essa construção oculta do ser humano que eu estou trazendo, você vai se carregando. Aí vem síndrome do pânico, vem estresse, vem agonia, vem sofrimento, porque você liberou esse duto astral porque você está contaminado com esse tipo de força e energia. Então, com isso, você não consegue enxergar nenhuma possibilidade de conseguir resolver isso. Quando você se afasta, você quebra um pouquinho esse duto, porque você enxerga outras possibilidades. Outras conexões podem chegar a ti. E estas outras conexões que podem chegar a ti representam muitas vezes a solução. Nem são muitas vezes. Na verdade, é o que ocorre. Então você precisa refrescar o seu ser. Outro exemplo que eu cito constantemente, mas se encaixa aqui de uma forma perfeita. O Einstein, quando não conseguia resolver um problema, ele largava um pouco o problema. Eu já tentei tudo, aí ele saía.
saía, ia fazer uma coisa que ele gostava, tal, ele esquecia daquilo. Quando ele menos esperasse, sendo que existe uma ligação astral dele com aquilo que ele estava tentando resolver, vinha a solução. A gente chama isso de intuição, sensibilidade, criatividade. São forças, energias e conexões que só vai entrar em você quando você liberar um pouco de energia. Porque se você está com a vibração totalmente condensada naquilo, se poluindo cada vez mais, você está com o seu corpo cheio. Se você alivia um pouco, isso faz parte de ti. Não tenha dúvidas que não pense, vou me afastar e vou me livrar. Não. Esta lei maior, vamos chamar de lei do karma, de carregamento e descarregamento vibracional, ela faz com que você tenha um duto de energia totalmente associado a isso. Então, com isso, quando você alivia um pouquinho, você esvazia um pouco a sua vibração. Então, você libera, porque é um desejo e um anseio da sua alma que você quer a solução vem. Parece complexo, mas ao mesmo tempo é extremamente fácil esse caminho que eu estou dando para vocês. Isso ocorre comigo ininterruptamente. Quando eu estou produzindo meus vídeos, preciso de uma ideia, preciso de um tema, preciso de um título, preciso aliviar um pouco a minha energia em relação à carga do movimento do meu trabalho e eu preciso, de repente, fazer uma live, alguma coisa, e eu estou sentindo que eu estou carregado demais, eu paro um pouco, cara. Eu saio, vou, dou uma volta, de repente, no quarteirão, observo, de repente, um outro ponto de onde eu estou, desfoco. Aí eu permito, sendo que no meu anseio, daqui a pouco eu tenho que realizar esse trabalho, começa a vir formas muito mais viáveis e claras de eu executar esse tipo de energia e consciência que minha alma tem como anseio e objetivo. Eu acredito que ficou claro. Então, é um trabalho muito árduo, porque o sofrimento, no momento atual, ele é muito grande. Anseio, desistência, todas essas palavras estão presentes. Às vezes as pessoas cortam, largam, pensando que vão se livrar de uma determinada situação. Essa é outra dica. Elas pensam que elas vão se livrar daquela situação que está mal resolvido dentro dela, cortando, se afastando, falar, culpa principalmente o outro em relação ao que aconteceu, ele não possui. Nós, no caso, não possuímos culpa nenhuma, né? Mas isso está dentro da pessoa. O que essa lei do karma vai fazer? A pessoa não aprendeu? Ela realmente não aliviou isso dentro dela? Então, vamos gerar um outro tipo de experiência, que pode ser uma outra situação, para que ela aprenda. Então, isso retorna, cara. É a própria força daquele símbolo do ocultismo fantástico que se chama Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Muito místico para você? Ok, causa, lei e efeito. É a lei do karma, não tem como. Então, vamos procurar aliviar um pouquinho mais. Se você, muitas vezes, não tem uma saída, vai buscar ajuda. A dica que eu dou às pessoas que a ajuda que é essa, que é a receita pronta, eu vejo da seguinte forma. Como eu sempre falo também, quando você acredita no tratamento que você vai fazer feito para ter uma ajuda, você já tem meio caminho andado, seja o que for. Seja o que for. Um psiquiatra, um psicólogo, um mapa astral, uma tiragem de tarô, seja o que for, você tem que acreditar. Se você está indo no embalo, porque alguém falou, não, aquilo é bom, e você vai lá, não gosta, mas eu vou persistir porque tal pessoa falou que foi bom para ela. Cara, nós não somos iguais, cada ser humano é uma centelha divina única. Então você tem que ter esse princípio vibracional, olha como tudo se encaixa com o que nós estamos falando. Tudo é consciência para atenuar o sofrimento. Quando você tem essa sintonia, você forma esse duto de luz que ali vai ter a sua cura, porque tudo tem a polaridade, existe esse duto pesado astral, existe o duto de luz também. Onde tem luz, tem sombra na mesma proporção e vice-versa. Então, você acreditando, a sua cura, meio caminho já está andado. Eu acredito que muitas pessoas estão entendendo o que eu estou falando. O acreditar, a fé, o apostar naquilo, colocar o seu coração, colocar a sua alma, já é meio passo da cura, seja qual for. Então, recomendo que você procure isto para começar a transmutar a sua vibração. Falando dos subplanos astrais, como eu falei, quando nós falamos do mundo astral, que representa diretamente essa conexão, funciona da seguinte forma. O plano astral existe, mas ele é dividido em 7 subplanos, que começa primeiro naquele que é totalmente imerso em luz, onde tem paz, onde tem os mentores, os guias, assim como muitas vezes os contos espíritas, né? As narrações espíritas do que ocorre são extremamente fantásticas. Mas existe também, que isso também é falado, né? O espiritismo é uma forma da gente compreender um pouco melhor isso.
Não necessariamente que você não confunda, que você necessariamente precisa ser um espírita, mas eu respeito demais isso. Aí, quando essa energia começa a se densificar, chegando no 7º subplano astral, ali é um mundo de puras sombras, um mundo denso, onde vai o pessoal, ou na verdade se conecta, não estou falando nem de morte, a morte física, né? Porque depois você vai ter que transmutar tudo no astral. A pessoa, quando ela vibra uma energia muito densa, ela está conectada a esse subplano extremamente denso, onde existe aquela agonia, aquele sofrimento, porque lá, querendo ou não, lá não tem esse lance de que eu tenho dinheiro, está tudo certo, não. Ali você vai ter que se identificar com tudo que você está fazendo aqui. Então, hoje existe um duto muito fácil, de acordo com o que nós vibramos na atualidade, com esses subplanos mais densos. E cada um desses 7 também tem outros 7 caminhos. Na verdade, 49 degraus ou 49 forças ou vibrações que, de acordo com o que você vibra, tipo, eu quero a luz, quero vibrar a coisa forte, firme, presente das minhas decisões, sabe, as pessoas que são mais fortes no seu sentido psíquico, mas hoje em dia, como foi o início do programa, as pessoas estão sucumbindo com facilidade. Aí, como também se fala no ditado popular, o mal cola com muita facilidade. Então a pessoa se liga a isso, alimenta isso e acaba sucumbindo. Então você tem que virar a chave. A conscientização pode atenuar qualquer tipo de sofrimento se você pegar de uma forma, mesmo que tenha sido breve, essas dicas que eu dei, que agora eu simplifico de uma forma bem fácil, desfoca um pouco do problema, procura fazer alguma coisa que vai aliviar a sua carga vibracional. Na hora que você perceber que você realmente aliviou, de uma certa forma você é premiado pelo universo, que aquele anseio, sendo que você limpou o seu duto astral ou vibracional, virá como uma intuição, virá como uma ideia ou mesmo, como eu disse, uma criatividade. Isso que acessa ou te dá a possibilidade de entrar em sintonia com os 3 chakras superiores que representam esses atributos causais. E não fique totalmente inserido no problema. Se você ficar ali, você perde a visão, você não enxerga as possibilidades. Somente com essas 2 dicas que eu procurei de acordo com a minha possibilidade, dar alguns toques para vocês, procurarem de repente algum caminho, se é que alguma pessoa que está me ouvindo precisa disso, e mesmo assim você não consegue, você já está num momento de extrema fraqueza, procure ajuda. Mas essa ajuda, seja qual for, você precisa acreditar nela. Então é isso, gente. Tentei trazer aqui, de acordo com a minha possibilidade, uma ajuda para todos vocês, e eu, como eu sempre digo, também coloco em prática isso na minha vida, tanto nos desafios que são imensos, como também naqueles que são simples. Eu vivo e estou no jogo como todos vocês. E termino e encerro o meu programa, como sempre, desejando amor, paz, alegria e consciência para todos. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.